E hoje temos mais um convidado especial, o seu Augusto Zeferino. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, para ver o que o senhor tem para falar para a gente, para acrescentar nas nossas vidas. Esse é o objetivo, tomara que realmente acrescente. Com certeza. Conta um pouquinho para mim, quem é o Augusto Eu só Zeferino? peço desculpas por estar usando essa máscara aqui, mas é uma proteção. Já fui vítima uma vez da Covid e não quero de novo. Quem é o Augusto? Quem é o José Augusto Zeferino? Eu nasci um pouquinho depois de Itatinga, em Avaré. Nasci em Avaré, uma cidade que eu quero muito bem, mas basicamente eu vivi aqui a infância, a adolescência e parte da juventude. Bom, eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. Amém. E não essa felicidade vulgar que as pessoas falam, eu quero ser feliz, e batalha, luta, faz malabarismos para ser feliz e nem sabe o que é de fato ser feliz. E eu entendo que ser feliz é estar de bem consigo mesmo, de bem com Deus. E Deus é o meu bem mais precioso, por isso eu sou feliz. Vivo sozinho, eu tenho 3 filhos, já tive uma família e passei pela frustração do divórcio. E já estou há alguns anos sozinho, mas eu experimento assim a companhia preciosa e indispensável de Deus em todo instante, e não sei o que é solidão. E quando comecei a sentir solidão anos atrás, eu fiz burrada na minha vida. Então eu creio que o crente tem que tomar cuidado com esse negócio de solidão. Solidão é um pouco o que... Traiçoeira, inimigo. É traiçoeira e tem muito a ver com o distanciamento de Deus. Se a gente está alimentando, e o Augusto é alguém preocupado com isso, está se alimentando da palavra, praticando a oração, acaba como Jesus tendo intimidade com Deus. Tendo intimidade com Deus, o Augusto não é infeliz, é feliz, está de bem, está num bem-estar. Eu me sinto bem, não sinto falta, né, de nada, é muito difícil. E outra, tenho um grupo de amigos muito bons que me aconchegam. Os amigos são como irmãos, né? Nossa, fantástico. E tenho meus irmãos também aqui em Botucatu. Eu vim para cá há 3 anos para ajudar a minha irmã a cuidar de um irmão nosso que ia passar por uma cirurgia. Ele teve problema nos 2 fêmures, direito e esquerdo. E teve que passar por uma cirurgia no fêmur esquerdo. E aí um negão forte também, pesado. E a minha irmã com problema de coluna, né? Eu falei, deixei tudo lá em Curitiba e vim para cá para ajudar a ela. E foi um tempo bom, tem sido muito bom curtir os dois irmãos. Meus filhos, os 2 mais novos, é um casal, moram em Curitiba. A mais velha é casada, mora em São Paulo, apaixonada por aquela coisa louca lá de São Paulo, que eu não quero nem de graça. Enfim, eu estou aqui por alguns anos. Vim para cá para curtir meus irmãos, curtir os irmãos de sangue, curtir os irmãos de igreja, com os quais eu convivi quando era jovem. Então, eu estou com o seguinte propósito, de ficar aqui uns 8 até 10 anos no máximo, e depois voltar para Curitiba. E o tempo que eu ficar aqui, o que eu quero é devolver à cidade, e é o corpo de Cristo, aquilo que eu recebi lá atrás. Então, me conta um pouquinho o que o senhor fazia e o que o senhor faz hoje. Para a gente poder saber, devolver o quê? Eu tive na Igreja Central, Presbiteriana Central. Aqui de Botucatu. Aqui de Botucatu. Quando jovem, ali pelos meus 16 anos, eu comecei a me envolver com as atividades da igreja por causa dos jovens que foram me levando para a igreja.
O senhor não era da igreja? Não, eu vim não vou dizer família católica, porque não era família católica. A mamãe era católica e o meu pai não. O meu pai era presbiteriano, evangélico. E eu segui a mãe, né? Ela puxou os É mais filhos. natural, né? Aí aos 16 anos eu comecei a sentir interesse pelas coisas de Deus. E eu era católico praticante. E aí eu lembro que comecei a perturbar algumas pessoas. Só que aí foi tão interessante que na igreja presbiteriana eu vinha com alguma dúvida sobre Bíblia, sobre vida com Deus, e tinha 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, tudo ao mesmo tempo me cercando, querendo me orientar. Querendo explicar. Aí no outro espaço do qual eu vinha, o católico, eu todo domingo esperava aqui na catedral a missa terminar. Foi exatamente no final da década de 60, quando pararam as missas no latim e passou em português, né? E aí eu lembro que eu esperava terminar a missa para conversar com o bispo, ou com o assistente do bispo, ou com algum outro abaixo deles que fazia a missa, para fazer perguntas sobre alguma dúvida que eu fiquei. Não encontrei a resposta. E o apoio era completamente diferente. Assim foi um ano. Eu sentia que eu estava sendo aquele chato de todo domingo estar lá querendo fazer perguntas. Até que um dia o assistente do bispo falou assim: negão, compra os catecismos nossos e vai estudar, para de encher a paciência. Aí eu falei: tchau. E não voltei mais. Mas enfim, eu era uma pessoa muito interessada em aprender mais em Deus. E foi assim que eu acabei abraçando Jesus, né? Que eu acabei encontrando salvação, a certeza de eternidade, caso aconteça do Senhor me chamar, me recolher. Já sei para onde eu vou. Eu também. E sei para que eu vivo, para que eu estou aqui. É para estar sendo útil às pessoas à minha volta. O cristão tem que entender qual o propósito de Deus. É estar neste mundo sendo útil às pessoas à sua volta. Familiares, não familiares, pessoas próximas ou distantes, nós temos que estar disponíveis. Qualquer um que cruza o nosso caminho. Qualquer um que cruze o nosso caminho. Então, por isso que eu estou falando que eu tenho essa disposição para devolver à cidade e à igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só da preta lá, tá? É o corpo de Cristo mesmo. Somos nós, sou eu e todo aquele que aceita Jesus. Isso. Então, eu tenho encontrado dificuldades até mesmo entre os cristãos quando eu falo isso, né? O que você ganha com isso? Oi? Que conversa é essa? Né? Eu aqui também comecei, há 50 anos atrás, comecei a me interessar por política. Eu não era um militante político filiado a partido. Eu não fazia política partidária, mas estava metido em política. A minha mãe também era muito assim, envolvida com política. Na época de campanha eleitoral, ela se envolvia, fazia campanha para vereador, prefeito e tal. E eu peguei esse gosto, mas não tinha me filiado a partido político. Depois que eu fui embora daqui, lá em Curitiba, eu acabei me envolvendo com política partidária e trabalhei com políticos de renome, né? Então, voltei agora e fui me filiar a um partido aqui e depois que eu filiei, sentei com o presidente e falei: escuta, em que eu posso ser útil? Eu gostaria de, a história, devolver à cidade o que ela me deu no passado. Ela me deu gosto para livros, para leitura, para literatura. Ela me deu o gosto por esse negócio de entender que eu estou aqui como representante de Deus para ajudar as pessoas. Ela me deu Te formou como pessoa, né? Me deu o prazer de enfim, ser uma pessoa útil, ser líder, né? Eu já falo sobre isso daqui a pouco. A liderança também foi uma coisa que eu aprendi aqui nessa cidade,
né? E a partir da igreja. Olha que interessante. A partir da igreja. Né? E, enfim, para vocês terem uma ideia, isso daí. Eu já lá atrás acabei entendendo para que estou nesse mundo e assim tenho procurado viver. E o que o senhor faz hoje? Quando fui embora daqui, em 1977, depois de ter passado por rádios aqui, pela F8, a Municipalista, que eram as duas, eu estive em Assis também, trabalhando em rádio, e aí peguei o gosto por rádio. Então, aí fui fazendo rádio, tomei gosto e, de repente, tanto na área ministerial, ou seja, na atuação dentro da igreja, como na área de rádio, eu já não me sentia mais encaixando aqui. Parecia que eu precisaria de algo mais, de alçar voo para mais distante, entendeu? E foi o que aconteceu, eu fui para São Paulo. Passei uma fase dura, muito difícil, menina, foi complicado. Deu vontade de voltar para cá, mas aguentei firme. E em São Paulo eu acabei trabalhando em rádio, passei pela Bandeirantes, passei passei por 3 ou 4 emissoras lá em São Paulo. E de São Paulo, depois de 10 anos lá, eu fiz rádio e TV. Eu fui para Curitiba. Eu tive problema cardíaco, problema já de família, né? O casal se afetou o coração. Então tive problemas cardíacos e eu tive que começar um tratamento e os médicos indicaram, saia de São Paulo. Porque eu ia atravessar uma avenida, só a preocupação de atravessar sem ter problema, e o trânsito já era grande na época, eu sentia vertigem, quase desmaiada. É muita ansiedade, né? Aí fui para Curitiba. Meus filhos, os 3, viviam doentes. Eu gastava um dinheirão com farmácia e remédio e consultas. Chegamos em Curitiba, uma outra vida, né? A valorização do verde, a relação das pessoas com o verde, com a natureza, com os animais, com a cidade. O curitibano aprende a amar a cidade. E eles cuidam, né? Enfim, aí com isso tudo eu acabei me entrosando, eu fiquei 33 anos. Em Curitiba? E graças a Deus meus 3 filhos também têm a mesma preocupação que eu de serem úteis na sociedade, né? E são muito humildes. O meu filho trabalha em empresa multinacional, ele é querido lá pelo porteiro lá na porta, como pelo chefão lá dentro, entendeu? Consegue ter ligação com essas pessoas todas. Então, acabei tendo uma outra vida, mais 33 anos, foram uns 29 anos trabalhando com rádio e TV lá. Lá em Curitiba. Em Curitiba. E ministério significa atividades na liderança da igreja, né? Ministério, eu fui professor de escola dominical. Sempre dentro da igreja presbiteriana? Não. Não. Lá? Curitiba eu acabei indo para a Igreja Batista. E, então, o trabalho presbiteriano lá é mais fraquinho. Mas eu estive por um bom tempo dentro da presbiteriana lá. E eu só me afastei da presbiteriana porque o grupo das igrejas batistas tem muita ênfase no evangelismo. É verdade. Que eu acho que eu tenho convicção. O cristão é chamado para fazer discípulos. Para ser a ponte. Quem não está bem, quem não está precisando de ajuda, se sentir melhor, renovado no dia a dia, precisa de Deus. Então a gente tem que ser essa ponte de levar a pessoa até Deus. Quem não tem certeza do que vai acontecer se morrer hoje, o que acontece amanhã, e tem muita gente assim, que não tem... Principalmente nos dias de hoje, né? Que
a morte pode bater na nossa porta a qualquer momento, a gente não sabe. Exato. Então, a gente tem que ser essa ponte, né? E aí lá eu encontrava essa oportunidade de poder trabalhar na abertura de outras igrejas pela cidade e no interior também. Ai, que E aí, como eu trabalhava, eu comecei aqui trabalhando com jovens e continuei em São Paulo e depois também lá em Curitiba. Então a gente fazia, nas férias, a gente fazia mutirões e a gente ia para cidades pequenas, ajudar igrejinhas pequenas. Aí a gente levava jovens dentistas, médicos, cabeleireiros, né, e levava lona de circo, montava e ficava uma semana. Aqueles projetos. Uma semana na cidade fazendo o trabalho lá com aquele povo e era muito interessante. E estou aqui com essa disposição para estar trabalhando na linha de frente de novo. Né? E hoje o senhor frequenta qual igreja? Aqui? A presbiteriana do Jardim Paraíso. Paraíso, tá lá. E o senhor tem algum cargo lá de liderança? Olha, eu cheguei lá em 2019. Eu fiquei um ano na Maranata. E depois de um ano na Maranata, eu vim ali para Jardim Paraíso. E aí comecei a ajudar na escola dominical. E o ano passado, 2020, o ano da pandemia, eu estava como líder de uma célula, a célula dos velhinhos. E acredite Os jovenzinhos que envelheceram. Acreditem vocês ou não, os velhinhos foi a única célula, a dos velhinhos, que funcionou durante 2020. Ai, que mesmo! Eu fui atrás, o negócio da liderança, né? O líder tem que descobrir valores ali do seu lado e levar junto consigo. Descobri alguns velhinhos que sabiam mexer com a internet e começamos a fazer as nossas reuniões, cada um na sua casa, mas usando a internet. Benção! Foi quase o ano todo assim. Nem os jovens, aliás, finalzinho do ano, aí os jovens criaram coragem para o nossa iniciativa e foram em frente. O ano passado também fui professor, que é uma outra paixão minha, professor substituto no Instituto Bíblico das Presbiterianas, aqui da cidade, que funciona lá na igreja Preta, né? Na Central. Então, lá no IP, eu estive como professor de liderança cristã. E lá é assim, não é só para os presbiterianos, é aberto. É aberto para toda a denominação. Aí eu acabei tendo alunos, eu era substituto, mas eles estavam ali, eram meus alunos. Então, também tive o privilégio de ser professor substituto de liderança cristã ali no Instituto. E diante dessa história toda de vida, e Deus com isso? Tudo. Não dá para deixar ele de fora, né? Não tem como. Eu lembro que, quando criança, meu sonho, eu vim de família muito, muito humilde, família simples. Né? Eu acho que todos nós, né? Nem todos. Não, nem todos, mas sim, a grande maioria. Nossa, tá esquisito esse troço aqui, mas enfim, faz parte. Então, querida, eu sonhava quando criança, e na adolescência isso ficou mais efervescente, tanto que meu pai me levou para São Paulo para uma escola preparatória, eu queria ser aviador. O meu sonho era ser aviador, pilotar aviões. E meu pai me levou, eu tive um primeiro contato numa escola dessas e eu desisti daquela escola. Eu queria voltar para São Paulo, para uma outra qualquer lá, e fiquei alimentando aquilo lá. Só que Deus, aí entra Deus, Deus entrou no meio dos meus sonhos, porque Ele foi quem me fez, Ele sabe o que é o sonho melhor para mim. Então, do sonho de dirigir aviões, Ele me colocou para dirigir pessoas. E isso é dentro da igreja e fora da igreja. Não tem como a gente separar, né? Porque então, se a gente separa, a gente usa máscara. Ele me deu o dom de liderança, me deu o dom de ensino. Então, Ele me equipou para.
Então não tem como imaginar que Deus está fora, que foi um acaso na minha vida. Não, é Deus mesmo que me fez isso. E interessante também é que, eu estava lembrando outro dia, a casinha nossa era uma casa de madeira e a coisa que eu mais odiava era que tinha lagartixa à noite andando assim. Então eu demorava para dormir olhando a lagartixa andando de um lado para outro e com medo, porque era descuidar, ela caía em cima. Poste! Bichinho gelado. Para quem convivia com as lagartixas num casebre, eu acabei, por causa da profissão inclusive, né, acabei frequentando. Olha, isso é uma coisa que depois de muito tempo que eu fui me aperceber, coisa que a gente só vê na Bíblia. Eu estava frequentando palácios, palácio de governo, palácio de justiça, palácio de assembleias legislativas, entendeu? Deus me colocou numa posição mais que especial. Mas como ele também trabalha no interior da gente, para a gente não se vangloriar com isso, eu não me apercebi de imediato. Depois de algum tempo que eu fui acordar, nossa, onde é que eu estou? Da onde eu vim? E aí eu tinha prestígio, o respeito de juízes, de desembargadores, de governadores. Isso foi em São Paulo e muito especialmente em Curitiba, onde essa oportunidade de acesso a essas pessoas, né, morreu há 2 semanas o ex-governador Jaime Lerner, que foi assim alguém que por muito tempo me carregou junto com ele. E eu estava trabalhando junto com ele na área política porque ele era uma pessoa muito séria. Nunca conseguiram achar nada feito falcatrua dele. E foi 3 vezes prefeito de Curitiba, 2 vezes governador do Paraná. E a Curitiba é o que é hoje por causa dele. Então eu tinha um prazer enorme de trabalhar ao lado dele, aprender com ele. E ele era judeu praticante, não é? Mas, e até por isso ele tinha um respeito muito grande por mim. Sabe o que é a gente poder... Eu estava ali na frente do governador, orando por ele. Que bênção. Então, Deus tem tudo a ver com isso. Deus tem tudo. Porque foi ele quem me chamou para ser obediente e seguir a jornada. Ele chama todos nós. A maior parte é para ser obediente, para ser fiel a ele, entendeu? A outros, ele além desse chamamento, ele dá outro especial, para uma finalidade específica, uma profissão onde você possa ser chave. Médicos, na frente da pandemia, né, dedicando o seu tempo e podendo mostrar o amor de Deus através da sua ação. O radialista, através da sua atuação na frente da câmera de televisão ou do microfone de rádio, que é o que eu faço todo sábado, que eu tenho um programa na Rádio Municipalista, viu? Pode ouvir todos os sábados, das 10 ao meio-dia, um programa que o Negão é que faz. E é interessante, vejam bem como é a coisa, se Deus está à frente, ele vai derrubando barreiras. O diretor da rádio, quando me chamou no início da pandemia, falou que era um programa de rádio que sirva para aumentar a confiança do povo em dias melhores, para fazer com que o povo levante a cabeça, tenha esperança, motivação, alegria. Eu falei, deixa comigo. Aí ele falou assim, olha só, a mãozinha de Deus. Escuta, eu sei que você é crente, conhece Bíblia. Eu quero que você use algumas passagens bíblicas para essas finalidades aí. Dar alegria, dar rumo, dar direção para o povo, descanso, né? Mas não quero que pregue. Eu falei, deixa comigo. E assim tem sido, gente. Eu não fico citando a palavra de Deus ali, ipsis literis, entende? Mas eu coloco nas ideias, nos pensamentos que eu mesmo redijo toda sexta-feira, de madrugada, e os comentários que eu faço sobre política, sobre comportamento, seja sobre o que for,
eu dou testemunho. É claro que de vez em quando eu falo de Jesus, sim, não perco a oportunidade. Então, é Deus à frente. De tudo. Ele me chamou para isso, para ser influência diante das pessoas. O mais importante, ele me chamou e me deu a convicção de que eu sou do Filho dele, do Senhor Jesus. Amém. E que eu tenho direito, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu sou garantido para a eternidade. Com ele. Ao lado deles, de Deus do Filho, do Pai e do Filho. Privilégio extraordinário. Máximo, né? E não vendo. Nem dá. E nem dou, muito menos. Seu Augusto, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Olha, eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Peço ao Senhor Jesus que Ele te abençoe, te capacite cada vez mais, para que o Senhor continue fazendo a obra. Posso deixar um versículo para finalizar? Claro! Eu comemorei em 2019, lá na Jardim Paraíso, fiz um culto de gratidão a Deus por 50 anos de decisão por Cristo. E chamei meus amigos, foi feito um culto muito legal, o pastor Jonatas dando todo o apoio. Mas o versículo-chave, desde que eu comecei a vida cristã, é uma palavra de Paulo, Filipenses 4,13, em que ele disse, eu vou usar aqui uma versão da nova versão internacional. Que diz assim, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. O posso todas as coisas não é só aquilo que eu quero, de bom, de agradável, Senhor, me dá felicidade. Não, posso todas as coisas até no meio da Covid. Sofrendo lá as dores e tudo mais, Ele vai estar comigo. No meio do câncer, sofrendo lá as dores, Ele vai estar comigo, dando-me forças para vencer. Até para amar o inimigo. Ele vai estar dando. Então que seja também um bom versículo para você ter à sua frente sempre, viu? Filipenses, capítulo 4, verso 13, para encerrar. Obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos. O senhor gostaria de orar ou quer que eu ore? Pode orar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor. Sempre quando falamos da Tua Palavra, do que o Senhor faz na nossa vida, é regozijo para o nosso espírito, Senhor. Porque nos sentimos em mais e mais comunhão contigo, ó Pai. É verdade. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida do seu Augusto, Senhor, que o Senhor cuide de tudo que ele tem preparado para fazer, vai dando sabedoria, discernimento e mostrando o teu querer, ó Pai. Abençoe os seus filhos, toda a sua família, os irmãos, que o Senhor possa cuidar de cada um, assim como de nós, Senhor, daqueles que nos ouvem, desse programa, Senhor, que o Senhor faça a Tua obra, Senhor. Nós sabemos que nós somos só semeadores da palavra, mas é o Senhor quem faz frutificar e crescer, Senhor. Então, que o Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade para agir na vida de cada um, Senhor, e transformar cada vida. Obrigada, Senhor, sempre por tudo que o Senhor faz conosco e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Agora para terminar mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, meus parabéns para a comunidade, tá? Eu sei que vocês estão passando aí por mais um ano, né? Mais um aniversário. O aniversário da igreja. Deus abençoe vocês. Pastor Magninho, os presbíteros, os diáconos, os líderes de diferentes setores da igreja, continuem firmes. É isso. Vale a pena. Vale a pena. Obrigada, viu? Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, até.